Pai do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, estão todos bem? Irmãos, hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 21 de junho de 2020 e a lição número 12, que traz como título Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. O texto áureo está em Salmo 121:8, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A verdade aplicada diz que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. O texto de referência, irmãos, estão lá, são dois textos. Os textos estão em Salmo 127 e o 128. O 127 foi trazido aqui apenas os versos 1 e 2, e o 128, os versos 1, 2, 3 e 4. Eu vou lê-los porque eles são essenciais para o entendimento e o desenrolar aqui da nossa aula. O Salmo 127, 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E o Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Antes de nós irmos para o tópico 1 em diante, eu queria falar um pouquinho sobre o título da lição, né? Diz assim: edificando a família com temor e confiança no Senhor. Irmãos, a palavra temor, ela está relacionada a medo, receio ou pavor. Então, existem vários tipos de medo, e nós sabemos que o medo ele faz parte do ser humano, ele é inato, ou seja, natural do ser humano. E o medo ele existe, inclusive para nos garantir uma sobrevida ainda maior. Se nós não tivéssemos medo de algumas coisas, talvez nós vivêssemos de forma exagerada e colocando a nossa vida em risco, né? Por isso que o medo, né, ele é importante, né? Nos previne de algumas coisas. Antes de fazer determinada coisa, você pensa e às vezes você nem faz porque você fala: poxa, acho que eu tenho medo disso aí, acho que não vou fazer isso aí não. Alguns medos naturais que às vezes as pessoas têm. Tem muita gente que tem medo de montanha-russa, né? Outros têm medo, por exemplo, de saltar de paraquedas. Então são medos naturais, né? Medo de altura, né? É natural, são medos, mas as pessoas convivem com isso. Agora, quando o medo se torna algo que te paralisa, então isso passa a ser um problema, né? E nós sabemos que tem várias pessoas que têm algum tipo de fobia, que também é um tipo de medo, né, extremo, que te paralisa e que às vezes interfere no teu dia a dia, na tua vida, na tua rotina, né? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de sair na rua, né? Então isso paralisa a pessoa, né, de forma que interfere no seu viver, no convívio com as pessoas, e às vezes passa a ser um problema, né? Quando nós olhamos para o dicionário e vemos a palavra temor, então ele traz primeiramente ali como medo, receio ou pavor. Mas veja, quando a Bíblia traz a palavra temor a Deus, não é para que nós tenhamos pavor de Deus, porque o pavor ele afasta. Se você tem pavor de alguma coisa, a tendência é se afastar. Então não é para nós termos pavor de Deus, porque o temor ao Senhor, o temor a Deus é para nos aproximar de Deus e não para nos afastar. Por isso que o temor que a Bíblia traz é um sentimento de respeito e reverência praticado pela doutrina cristã. Então o temor que nós temos que ter a Deus é um temor de reverência, precisamos reverenciar. Reconhecer que ele é um ser supremo, que ele é o superior, que ele é o dono de tudo e que, portanto, merece o devido respeito, né?
Quando nós olhamos lá em Hebreus 12, nos versos 28 e 29, nós lemos o seguinte: por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Né? Então, o texto bíblico aqui traz a palavra santo temor, até para nos mostrar que não é um temor de forma a nos afastar de Deus, mas sim de nos aproximar de Deus. Né? E talvez, dependendo da versão que você tiver aí, vai estar um pouquinho diferente. Talvez a tua versão diga assim: servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Né? E dependendo da versão, vai trazer com reverência e santo temor. Né? Esse temor é com base na confiança e com base no amor. Né? Se nós olharmos também em 1 João 4,16, nós vamos ver o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Né? E como é que nós conhecemos isso? João 3,16 responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, um Deus que deu seu Filho para morrer por nós e para nos garantir a vida eterna, não é um Deus para ser pavoroso, temido, com pavor, mas sim temido com amor, com reverência. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui da minha infância. Quando eu era criança, eu tinha medo do meu pai. Mas eu não tinha medo do meu pai de me aproximar dele. Não, eu tinha medo do meu pai quando eu fazia alguma coisa errada. Quando eu fazia alguma coisa que o meu pai dizia, eu sabia, o meu pai tinha dito, não é para fazer tal coisa. E eu fazia aquilo, então eu tinha medo. E eu sabia que se ele descobrisse, havia uma punição, havia um castigo. Né? Então, só que isso nunca impediu de eu sentir o amor que o meu pai tinha por mim, o cuidado, o carinho, nunca me impediu de pegar na mão dele ao atravessar a rua e nunca me impediu, inclusive, de pedir dinheiro para comprar doce. Entendem a diferença aqui na questão do temor com amor? A gente não pode ter pavor. Esse temor não é pavor para nos afastar de Deus, mas é um amor, é um temor com amor para nos aproximar de Deus, né? Então eu queria deixar isso claro, para que quando nós lêssemos aqui as palavras e essa palavra temor aparecesse, ela ficasse clara, né? Em determinados contextos aí na Bíblia, a gente vai ver que em alguns momentos a palavra temor aqui está realmente ligada a pavor, né? Mas quando a revista traz edificando a família com temor e confiança no Senhor, é esse o sentido que ela quer trazer, tá? Não vai trazer o sentido de pavor, mas sim o sentido de reverência e respeito. Amém? Agora sim, nós vamos para o tópico 1. Vamos para o tópico 1. Irmãos, no tópico 1 e o 1.1, vamos começar por aqui, vai falar sobre cânticos da peregrinação. Então, por ocasião das festas, diversos peregrinos, diversas pessoas saíam de suas cidades e iam para Jerusalém, onde aconteciam as festas e as celebrações. Né? E essa caminhada era uma caminhada longa. Né? E uma forma de se manterem animados e encorajados era os cânticos, né? Então eles cantavam para se animar, né? E para se encorajarem, esses cânticos exaltavam e relembravam os benefícios de Deus para com o seu povo, né? Então, esses salmos eram cantados, esses salmos, já foi falado sobre esses salmos aqui, dos salmos 120 ao 134, chamados também de cânticos de romagem, né? Isso já foi falado em outras lições aqui, né? Mas era um momento de peregrinação, um momento de caminhada, onde você saía de uma cidade e ia para outra, que era para Jerusalém, por conta das festas e das celebrações, né? E nesse caminho eles iam cantando e relembrando, né, os benefícios, os feitos que o Senhor tinha pelo seu povo, né, tinha feito pelo seu povo, né?
E aí, para nós trazermos para o nosso dia a dia, nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui nesse mundo também em uma peregrinação, né? O nosso alvo é o céu, a nossa cidade é o céu. Então, enquanto nós estamos aqui, nós passamos por algumas dificuldades e a caminhada longa, né? A caminhada dura. E nós precisamos nos animar, nos encorajar. Lembrar dos feitos do Senhor é uma forma de nos mantermos encorajados, nos mantermos animados. Lembrar do que Deus fez por nós, daquilo que Ele já fez por nós. Quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor já não nos proporcionou, né? Então nós não podemos nos esquecer. Se em algum momento nos sentimos abatidos, desanimados, precisamos cantar louvores ao Senhor, lembrar dos benefícios que Ele tem feito por nós, sermos gratos a Ele, né, para nos encorajarmos e dar continuidade, né, na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Tá? O tópico 1.2 diz a provisão divina aos seus. Né? O Salmo 127 trata da dependência de Deus, ou seja, nós precisamos ser dependentes de Deus. Né? E trata da provisão que Ele tem para com os seus. Né? A primeira parte dos Salmos 127 está relacionada ao lar, onde se destacam as maneiras de agir, que é confiar e depender dele. E confiar não nos próprios esforços humanos, né? Na nossa própria força, mas confiar na força que vem do Senhor. Ele é a nossa força. Nós temos o auxílio, temos o suporte, temos o cuidado de Deus para conosco, mas nós precisamos entender que no momento em que vem a adversidade, no momento que vem a dificuldade, não é pelas nossas forças que nós conseguimos vencer, né? Mas é pela misericórdia, pela graça do Senhor. Né? Então, na primeira parte do Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Duas coisas importantes para a gente tirar aqui como lição é que tem uma parte que somos nós que temos que fazer. Né? Então, se a gente pegar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Alguém está trabalhando para edificar essa casa. Né? E em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Alguém está vigiando. Né? Então, tem uma parte que é a nossa responsabilidade, somos nós que temos que tomar, somos nós que temos que fazer. Né? Então, não é porque Deus está guardando a nossa casa que a gente vai ser relaxado e deixar a porta aberta destrancada. Nós temos que tomar as nossas providências. Né? Não podemos ser insensatos, imaturos, ou de certa forma até negligentes, a ponto de achar que porque Deus nos guarda, nós vamos ser relaxados, a ponto de, por exemplo, agora temos a pandemia, né? Temos esse vírus aí. Deus está nos guardando, então não vou usar máscara, não vou usar álcool gel, nem vou manter o distanciamento. Não, isso é irresponsabilidade, irmãos. Nós precisamos agir com prudência. Né? Então, se existe uma orientação para determinados cuidados, esses cuidados nós precisamos ter. Né? Então, nós precisamos entender que existe a parte que nós temos que fazer, mas que tudo isso, o resultado disso, seria em vão se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse cuidando de nós. Né? De nada adiantaria tomar todos os cuidados, todas as precauções, se o Senhor não estiver conosco. Né? Então, nós precisamos entender que todos os bens e bênçãos da vida são dádivas divinas e não realização das nossas próprias mãos, né? Não porque nós somos autossuficientes e que não precisamos de Deus. Nós precisamos dele para nos guardar, né? E precisamos fazer a nossa parte. Ok? O tópico 1.3 fala: o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Né? Relembrando aqui a minha experiência com meu pai, eu não acredito que tenha sido diferente com nenhum de vocês que são filhos, e hoje você que é pai também não deve ser diferente com seu filho. Né? A obediência faz a diferença. Né? A gente sabe disso. Temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo faz a diferença quando a realidade põe à prova, né,
a vida familiar, a vida do casal, a vida, né, ali com os filhos, né? Porque as provas vêm, as dificuldades virão, né? Todo casal passa por dificuldades, toda família passa por dificuldades. Mas se nós tememos a Deus, se o casal, se a família teme a Deus e vive uma vida dedicada a obedecer a Deus, uma vida onde se mostra gratidão e humildade, né? Nós temos condições de passar pelas dificuldades, a família passa pela dificuldade, passa pela prova, como a gente costuma dizer, né? Certo de que a vitória virá, né? Não somos como aqueles que não têm esperança nenhuma. Nós temos esperança, nós esperamos no nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e que Ele cuida dos seus, né? Ele cuida daqueles que o temem, né? Ele cuida daqueles que o buscam, daqueles que os buscam. Então, nós como família, nós como servos, precisamos viver como família, ensinando nossos filhos a viver no temor do Senhor e ensinando a eles que devemos confiar no Senhor, que mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo que o mundo tem mostrado de contrário, que nós vamos passar por todas as dificuldades, que confiando nele a vitória é certa. Amém, irmãos? Então esse foi o tópico 1, né? E agora nós vamos para o tópico 2. Tópico 2, irmãos, somos dependentes de Deus, né? Já falamos um pouco da dependência de Deus, do que nós precisamos confiar em Deus, porque somos dependentes dele, né? Mas aqui nós vamos falar um pouquinho mais, irmão, sobre projetos. Você tem projetos, não tem? A sua família tem projetos. Vocês têm projetos familiares, projetos pessoais, né? Como andam os seus projetos? Eles estão na direção de Deus? Você já entregou seus projetos a Deus? Já entregou para Ele? Já falou para Ele quais são os seus projetos? O que você precisa? O que você pensa? Pedindo dele orientação? Essa é a lição fundamental e mais importante do tópico 2. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus, que nós temos a nossa parte que nós temos que fazer, mas nós dependemos dele. Olha só o que diz aqui em Provérbios 16. Diz assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, nós temos projetos, temos planos, né? Queremos isso, queremos alcançar aquilo, mas nós precisamos entregar esses projetos ao Senhor. Fazendo isso, como diz aqui em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, nós precisamos consultar ao Senhor. É o Senhor quem edifica, né? Então, nós precisamos entregar os nossos projetos, né? Principalmente nos dias atuais, em que nós estamos vendo muitos casamentos sendo desfeitos, porque são estabelecidos em nada, como a casa construída na areia, né? E as famílias estão se destruindo, estão se desfazendo, porque os seus projetos são projetos muito pessoais e que não têm o amparo, não tem o amparo divino, né? Não tem a orientação divina, não colocam em Deus as suas ansiedades, não entregam para Deus as suas ansiedades, e nós vemos aí casamentos, famílias sendo destruídas, né? E grande parte pelas pesquisas mostra um dos pontos que mais tem destruído casamento é a falta de diálogo. É um dos itens que aparecem como pontos que atrapalham e que destroem famílias. A falta do diálogo. E às vezes o diálogo não acontece nem dentro da família, muito menos com Deus, que é quem deveria estar no centro de todo esse diálogo, de toda essa conversa. Então, como família,
Vocês precisam conversar, nós precisamos conversar como família, nos reunirmos, colocar os nossos planos, nosso projeto, discutirmos e entregá-los a Deus, orar e pedir orientação divina. Né? O comentarista da revista diz assim, ó, não cometa o erro de deixar o eterno fora da sua vida. Ou seja, fora da sua vida do dia a dia, do seu labor, da sua luta, dos seus projetos, dos seus planos. Não cometa esse erro. Tá bom? Esse foi o tópico 2.1. O 2.2 diz assim, o Senhor que guarda a cidade. Né? O comentarista diz assim, ó, o arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito do Senhor. É o Senhor que guarda a cidade. O arrogante pensa somente em si, ele acha que ele é capaz de tudo, que ele tem o controle de tudo e que ele confia muito em si, que portanto ele vai fazer tudo sozinho, que ele não precisa da graça do Senhor. Mas o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito Santo, né? E diante das dificuldades espirituais, né, lá em Efésios, nós vamos ver orientações a respeito disso. Né? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 6, né? Vai falar sobre a armadura de Deus. E aí tem uma lista aqui, né, que eu aconselho que você leia, é um texto bastante conhecido, falando de toda a preparação que nós temos que fazer. Nós temos que nos preparar com toda essa armadura aqui. Né? Aqui estamos falando da batalha espiritual, né, das dificuldades espirituais. Né? E no verso 18 ele diz assim, depois de dito tudo sobre a armadura, ele diz assim, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, reforçando aqui a necessidade que nós temos, de além de todo o preparo, de tudo que nós temos que fazer, que está ao nosso alcance, que somos nós que temos que fazer, a necessidade da oração. A necessidade de falarmos com Deus, de entregarmos para Ele os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos, para que Ele nos guie, nos oriente, nos guarde, né? E nos faça ser bem-sucedido naquilo que nós queremos, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Amém? E aí nós vamos para o 2.3. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar à tarde, ou deitar tarde, melhor dizendo, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Né? São Salmo 127, 2. E aí a gente precisa parar aqui para dar uma olhada e entender qual que é o significado aqui da palavra sono. Né? Será que seria aqui um convite à preguiça, a ficar relaxadamente, se esquecer da nossa lida diária? Não. Aqui o sentido do sono é um outro sentido. Aqui ele nos dá a ideia de que nós podemos descansar no Senhor, de que nós podemos repousar sem ter que ficarmos angustiados quanto às necessidades que temos no nosso dia a dia. Né? Em meio a tantas lutas que nós travamos todos os dias, que nós batalhamos, com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando nos dias atuais, né? É comum que nós, de repente, fiquemos angustiados, preocupados, né? E aqui, quando o salmista diz que está falando do sono, né? Porque assim dá ele, ou seja, o Senhor, aos seus amados o sono, está falando do repouso reconfortante, né? Daquele em que nós podemos repousar no Senhor sem ficar angustiado, descansar no Senhor, né? E nós podemos olhar aqui em Lucas capítulo 12, né? O próprio Jesus, falando para os seus discípulos, no versículo 22, diz assim, e disse ele aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Ou seja, para não ficarmos angustiados, apreensivos, preocupados demais. Será que vai ter comida amanhã? Será que não vai ter? Né? Então, essa angústia, ela não é bem-vinda para o cristão. Para nós que confiamos no Senhor, para nós que tememos e confiamos no Senhor, ela não é bem-vinda. Nós precisamos entregar para Ele todas as nossas ansiedades, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E agora nós vamos para o tópico 3. Tópico 3.
vai falar, irmão, sobre os benefícios do temor a Deus. Então, quais são os benefícios do temor a Deus? Bom, o primeiro que a lição traz aqui, que é o 3.1, diz que o primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, né, chamada a bem-aventurança. Né? É importante a gente entender, irmãos, que no contexto cristão, a felicidade plena ela não está atrelada, ela não está condicionada às riquezas e bens materiais. Né? Nós fazemos parte do reino dos céus. Então, a nossa felicidade plena, a felicidade nossa não pode estar baseada nos bens terrenos. Né? Nós conhecemos muitas pessoas que têm uma vida afortunada, que têm suas riquezas, suas posses, milionárias, bilionárias até, e que vivem em profunda depressão, em profunda tristeza, amargura. E quantos que a gente já ouviu relatos de que tiraram sua própria vida porque não tinham razão para viver. Então, é ilusório achar que se de repente nós tivéssemos um emprego melhor, de que se tivéssemos uma casa melhor, um carro melhor, morássemos em um país melhor, seríamos mais felizes. Não, isso não é garantia. É fato que talvez, tendo tudo isso, você tivesse uma vida mais confortável. Mas conforto não é sinônimo de felicidade. Então, o benefício do temor a Deus, que é a bem-aventurança aqui, um dos primeiros benefícios que a revista traz, fala da felicidade plena. E a felicidade plena não está baseada nos bens materiais, mas sim na certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós e que nós estamos caminhando, né, para o nosso lar futuro, que é o céu. Né? Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus apenas por interesse em que Deus lhe dê algo em troca. Algo muito conhecido no nosso meio é a teologia da prosperidade, né? Conhecida no meio mundial, cristão como geral, né? Como um todo. E, infelizmente, as pessoas procuram a Deus em busca de algo em troca, como se fosse uma barganha, muitos até exigindo que Deus dê ou faça aquilo que Ele quer. Mas nós precisamos, como cristão, ter certeza de que nós somos bem-aventurados. E a palavra bem-aventurado diz respeito àquele que nesta vida e na vida após a morte, ou seja, na vida futura, pode desfrutar das bênçãos divinas e da felicidade eterna. Então a nossa felicidade plena, a nossa felicidade eterna, ela está olhando para o futuro. Nós podemos ser felizes aqui sim, mas nós precisamos ter certeza, nós precisamos ter essa convicção, essa certeza, primeiro de que nós seremos felizes eternamente na glória, mas de que aqui nós passaremos por provas, por dificuldades, né, por aflições. Então, essa a felicidade plena, é a certeza da nossa vitória e da nossa salvação. Então, o bem-aventurado é aquele que é feliz. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ou seja, feliz é o homem e a mulher, né, que teme ao Senhor. É a pessoa, né? Feliz é a pessoa, bem-aventurado é a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, tá bom? Um outro benefício aqui do temor a Deus é que você comerá do fruto do seu trabalho e irá bem. É o tópico 3.2, né? Então, a gente precisa entender, irmãos, que o trabalho é uma bênção divina. Né? Muitos têm o trabalho como uma punição. Né? Há quem diga que se encontrasse com Adão, daria uma surra dele. A gente já ouviu alguém dizer esse tipo de brincadeira, porque acreditando que Adão foi o culpado pelo trabalho. Mas o Arlindo, inclusive, já comentou sobre isso, que se a gente olhar lá em Gênesis, a gente vai ver que o trabalho existia muito antes do pecado de Adão. Né? Adão estava lá no jardim, mas ele não ficava à toa, como muita gente pensa. Ele tinha fazeres, né? Ele tinha tarefas. Então, o que a Bíblia nos garante, né, com o temor do Senhor, com o temor a Deus, é que nós vamos comer do fruto do nosso trabalho. Então, a Bíblia incentiva o trabalho. Né? Vamos dar uma olhadinha no que diz em 2 Tessalonicenses 3, os versículos 10 e 11. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo,
Diz assim, ó, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo as coisas vãs. Ou seja, tinha muita gente que não queria trabalhar, né, e achava que deveria viver às custas de outras pessoas, que as outras pessoas deveriam sustentá-las. Ou desordenadamente, fazendo coisas que não deveria fazer. Né? Paulo está exortando que se você não quiser trabalhar, é bom também que você não queira comer. Né? Então é uma orientação bem dura, mas porque as pessoas estavam dando de forma desordenada. Né? Tem pessoas que têm aversão ao trabalho. Né? E isso não é bom, isso não é algo que agrada aos olhos do Senhor. Vamos ver o que diz Efésios 4 e 28. Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, talvez Paulo estivesse dizendo exatamente isso para o pessoal lá de Tessalonicenses, lá os tessalônicos, ou seja, fazendo coisas que não deveria. Né? Aqui é para a carta aos Efésios, aqui, né? Mas a gente entende que havia uma orientação aqui para não fazer coisa errada. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, irmãos, o cristão precisa viver de trabalho honesto, de trabalho digno, isso é bom, para que você, além de ter seu próprio sustento, além de você conquistar os seus projetos, ser um canal de bênção para aqueles que têm necessidade. Tem pessoas que estão passando por necessidade, que de repente no momento não estão trabalhando por conta do desemprego, e você, nesse momento, pode ser um canal de bênção para essa pessoa. Então, o trabalho é algo bom e é algo aconselhável, é um dos benefícios que Deus nos garante, ou seja, que o temor a Deus nos garante, que é que nós vamos viver do nosso trabalho, ou seja, nós vamos ter trabalho, Deus vai abrir porta de trabalho. Então, se você está desempregado, confie, acredite, Deus vai abrir uma porta de trabalho e irá bem. Ou seja, se você trabalhar direito, trabalhar de forma honesta, trabalhar direitinho, você vai ser bem sucedido no seu trabalho e, consequentemente, vai ser bem sucedido financeiramente. Isso é algo natural, tá bom? E o 3.3, irmãos, sobre o círculo familiar. O Salmo 128, que é o Salmo de referência, os últimos versículos, do 3 ao 6, ele diz assim, ó, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então aqui tem uma promessa, um benefício daquele que teme ao Senhor, de que nós veremos os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos netos, né? E a paz sobre Israel, ou seja, nós vamos ver a prosperidade da nossa família. Fala aqui da esposa e dos filhos em volta, né? Uma família abençoada, uma família que teme ao Senhor e uma família que vai deixar para a futura geração, ou seja, para os netos, que são os filhos dos filhos, né? Uma orientação e uma vivência e um conhecimento de que Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele é quem nos provê tudo e quem nos abençoa e quem nos guarda. Né? E essa orientação para o âmbito familiar, para o círculo familiar, ele envolve todo um preparo que começa lá bem antes. Já desde o momento do namoro, do noivado, é importante buscar e conhecer o querer de Deus, né? E a construção de um novo relacionamento a partir do namoro, noivado, é importante que haja ali uma espécie de convívio também, se é que vocês me entendem, onde haja ali a participação. É preciso que haja participação no nosso Deus. Você precisa orar, buscar ao Senhor, pedir orientação. Será que essa pessoa é a pessoa adequada, é a pessoa preparada pelo Senhor? Né? É importante orar, buscar, é importante conversar bastante, ver se o seu cônjuge é aí, se a pessoa com quem você pretende ter um relacionamento tem também as mesmas intenções de viver uma vida de relacionamento e de temor a Deus, tá bom? E, como diz Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio da ciência, né? Em algumas versões vai dizer assim,
Dê uma olhada aí, Provérbios 1,7 diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Ou seja, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nesse momento, nesse dia de hoje, através do livro de Salmo, nós estamos recebendo instruções do Senhor. Então, a Bíblia diz aqui que os loucos recusam essa instrução, recusam essa orientação. Então, que hoje e a partir de hoje, que nós possamos nos mantermos não como loucos, mas como sábios, né? Buscando a sabedoria, buscando o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e não como loucos que recusam a orientação. E o verso 8 ainda diz assim, ó, filho meu, ouve a instrução do teu pai, não desprezes a doutrina da tua mãe. Falando aqui para você que é filho, que ainda não é um pai, ouça o teu pai, ouça a tua mãe, escute-os, eles têm conselhos bons para o teu bem, né, e para a tua felicidade. E todos nós, né, precisamos, no geral, ouvir os conselhos do nosso Pai Celestial, o Pai que é acima de todos os pais, né, para que nós tenhamos temor e que nós possamos obedecê-lo e seguindo os seus estatutos. Tá bom? E partindo já para a conclusão, irmãos, a conclusão da revista diz assim: os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, que nós possamos, irmãos, confiar no Senhor, temer ao Senhor. E Ele, irmãos, cuidará de todas as nossas necessidades. Ele cuidará de nós, Ele nos guardará. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, debaixo da proteção do Senhor. Amém?